A paz contigo, a paz convosco. Quem vos fala é Robson Pellegrino, discípulo da Igreja de Deus, sétimo dia. Amados, nossa palestra de hoje é dízimos não, oferta sim. Alguns perguntam por quê? Vamos estudar, vamos analisar os textos. Vamos ver o que Yahvé, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, o que nosso Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele diz. Porque muitos aí distorcem as escrituras para a perdição, para o seu próprio mal. Essa monografia, tá? A monografia foi elaborada pela congregação dos Ebionitas. Então, nós devemos aproveitar também das outras religiões, os que eles já têm prontos de matéria. Sabemos que, lógico, né, que a Igreja de Deus, ela foi a primeira igreja cristã, ela foi a primeira igreja depois do judaísmo oficial, judaico-cristã, depois tornou cristã. Então, os Ebionitas surgiram muito depois. Mas vamos aproveitar o texto dos Ebionitas, a monografia. Os dízimos e ofertas. Dízimo não, oferta sim. Está escrito nas Escrituras, em Levítico 27, 30 a 33, o seguinte: e todo dízimo da terra, da semente da terra, do fruto da árvore, é de Yahvé, coisas santas de Yahvé. Isso ali o 30, de Levítico 27. Agora veja só o 31. E se alguém resgatar do seu dízimo, acrescentar o seu quinto sobre ele. O 32 do 27 de Levítico. E todo dízimo de gado, bovino, de gado, ovino, caprino, todo que passar debaixo da vara, o 10º será coisa santa de Yahvé. Levítico 27, 33. Não se examinará entre o bom e o mal, e não o trocará. E se de alguma maneira o trocar, então será ele o seu substituto, será coisa santa, não se resgatará. Então entenderam? O que acontece? Portanto, vemos que Yahvé ordenou que os agricultores e pecuaristas deem a ele o dízimo dos frutos das suas plantações, e o dízimo dos seus bois, ovelhas e cabras. Na época em que havia os levitas e o templo de Israel, havia o quê? O dízimo. O que acontece? Passava, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. O 10º animal era coxo, ia como dízimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. O 10º era cego, ia como dízimo, porque não era oferta. Nós vemos, vou repetir mais uma vez, como já disse nos nossos estudos anteriores. No ano 70 da Era Comum, teve o cerco em Jerusalém. Os romanos destruíram o terceiro Beit Hamikdash, o terceiro templo. Então, não tem mais levita. Pode ver que o templo ficava em Israel, os levitas ficavam em Israel e em outros lugares pela diaspora. O dízimo era para o povo de Israel, para Israel. Então era colhido de Israel e levado para os outros levitas ao redor de outras cidades. Mas nós vemos, o templo foi destruído, não tem mais sacrifícios, não tem mais os levitas, não existe mais dízimo, foi abolido. Pode ir em qualquer sinagoga, na Lula Baivite, na Menorhem, na CIP, na Shalom. Vocês podem ir em qualquer sinagoga, nos Caraítas, não existe mais dízimo. Vamos continuar. Em Números 18, 20 a 32 está escrito: e disse a Yahvé a Arão: na sua terra não terás herança, não terás quinhão no meio deles, eu sou teu quinhão, e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Eis que eu dei aos filhos de Levi todo o dízimo de Israel, por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da reunião. E nunca mais os filhos de Israel se chegaram à tenda da reunião, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas executaram o ministério da tenda da reunião, e eles levaram sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. porque o dízimo dos filhos de Israel, que oferecem a Yahvé em oferta alçada,
dê por herança aos levitas, porque eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Então nós estamos lendo número 18, hein? Agora 25. E falou Yahvé a Moisés dizendo, 26. Também falarás aos levitas e disserás, quando receberes o dízimo dos filhos de Israel, que os lhe der por dízimo a vossa herança, dele oferecereis uma oferta assada a Yahvé, o dízimo dos dízimos. Números 27, né? Números 18, versículo 27. E contar-vos a vossa oferta alçada como o grão da eira e como plenitude do lagar. Números 18, 28. Assim também oferecereis a Yahvé uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada, o melhor deles a sua parte. Dareis o quê? A oferta alçada dele dareis a oferta alçada a Yahvé, a Arão e o sacerdote. 29. De todas as vossas dádivas oferecereis toda a oferta alçada de Yahvé, tudo o melhor deles a sua parte santa. Números 18, 30. Dilesás, pois, quando oferecerdes o melhor deles, como novidade da eira, e como novidade do lagar, se contará aos levitas. E o comereis em todo lugar, vós as vossas famílias, porque vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da reunião. O 32 de Números 18. Assim não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Entendam bem. Eu li agora, acabei de ler, tá? Números 18, Números capítulo 18, eu li do 20 ao 32. Então vocês viram o quê? Portanto, vemos que Yahvé Deus ordenou que os dízimos sejam entregues aos levitas, e que os levitas entreguem os dízimos dos dízimos aos sacerdotes. Assim sendo, analise bem, assim sendo, vemos que é totalmente legal a prática que existe entre os católicos e os protestantes, ou seja, evangélicos, em mandar que os crentes entreguem os dízimos aos padres, aos seus pastores, aos seus presbíteros, ancião, cooperadores, eu não sei mais o que lá, enfim, o dirigente da igreja. Porque o dízimo era para ser entregue aos levitas, não tem mais nenhum levita em Israel, nem ao redor do mundo, não tem mais o ministério dos levitas, nem de Melquisedeque, que era outra escola antes dos levitas. Então não tem mais dízimo, porque não existe mais levita, nem a escola de Melquisedeque. Não tem mais templo em Jerusalém. Então eu pergunto, como se dá dízimo? Se é para invenção dos pastores para encher o bolso, para ver a custa das ovelhas, viver se banqueteando, a custa dos inocentes que não ensinam a palavra de Deus. Vamos agora analisar Deuteronômio 12, de 1 a 6. Deuteronômio 12, de 1 a 6 eu lerei agora. Esses são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em cumprir na terra, que vos deu Yahvé Deus de vossos pais, para possuir todos os dias que viveis sobre a terra. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuíram serviram seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. E derrubareis os seus altares, e quebrareis os seus pilares, e as suas árvores sagradas queimareis ao fogo. E destruireis as estátuas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Assim não fareis a Yahvé vosso Deus. Mas ao lugar que Yahvé vosso Deus escolheu de todas as vossas tribos para pôr o seu nome, ali para a sua habitação buscareis, ali vireis. Ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão. E os vossos votos, as vossas ofertas voluntárias, os primogênitos, as vossas vacas e das vossas ovelhas e cabras. Então nós vemos que Deuteronômio 12, de 1 a 6, fala dos dízimos, até dos dízimos dos levitas, e também até das ofertas das primícias. Portanto, vemos que Yahvé ordenou que levemos os dízimos e ofertas ao lugar que ele escolheu para ali colocar o seu nome, que é o seu santuário, em Jerusalém, o Bet HaMikdash, como vemos em 1 Reis 9, de 1 a 3, onde está escrito: Aconteceu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa de Yahvé, e a casa do rei, todo o desejo de Salomão, que ele veio à vontade a fazer. E Yahvé tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeon. E Yahvé lhe disse: Ouve a tua oração e súplica que fizeste perante mim, santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre.
e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Portanto, vemos que a prática que existe entre os católicos, protestantes e evangélicos, pentecostais, neopentecostais, carismáticos, mandar que os crentes levem os dízimos e ofertas para a igreja é totalmente legal. Pois não existe mais o Beit HaMikdash, não tem mais templo em Jerusalém. Aí os católicos, o que eles fazem? Eles chamam de oferta o dízimo. E alguns dão até 10%. Mas a maioria dos católicos dão o quê? Ofertas. Ofertas voluntárias. E chamam também de dízimo. Veja a confusão. Vamos ver agora Malaquias 3, de 8 a 12. O que muitos pastores, os falsos lobos, de segundo Pedro, usam para amedrontar as ovelhas. Malaquias 3, de 8 a 12. Roubará o homem a Yahvé Deus, todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? No dízimo e nas ofertas alçadas. Com maldição em seus amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim nisso que diz Yahvé dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramará sobre vós uma bênção, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Por causa de vós repreenderei o devorador, ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéril, diz Yahvé dos exércitos. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz Yahvé dos exércitos. Analise bem. Mateus 3, de 8 a 12, não é para os leigos das igrejas, entendam bem. Os padres, pastores, bispos, presbíteros, reverendos, usam esta passagem devidamente para intimidar os crentes ignorantes e letrados nas escrituras, que nas suas escrituras seguem fábulas, fazem com que eles entreguem os dízimos dos seus rendimentos. Sabemos que a Igreja Católica chama de dízimo a oferta, mas alguns até 10% imitam os evangélicos. No entanto, nessa passagem, Yahvé Deus repreende os agricultores e pecuaristas de Israel que não levam os dízimos da sua produção agropecuária para o seu santuário em Jerusalém, para sustento dos levitas e sacerdotes. Então Deus estava criticando quem? Que há muitos pecuaristas, pessoas ricas em Israel, e principalmente Deus estava criticando quem? Os levitas que não davam o dízimo dos dízimos, que eram os mais ladrões. Na época atual, em que o santuário de Deus, o Beit HaMikdash, foi destruído, ainda não foi reconstruído, nós não temos como oferecer a Yahvé Deus dízimos, pois não tem mais templo nem levita. Mas em breve o templo de Yahvé será reconstruído, então nós poderemos voltar a oferecer a Yahvé os dízimos, junto às ofertas que damos hoje. Então hoje não se dá mais o dízimo, mas só ofertas, até nas sinagogas judias em geral. Até os ortodoxos, eu digo, não tem mais dízimo. Os recursos para a manutenção dos lugares de reunião das congregações e para a obra de pregação e ensino da palavra de Yahvé devem provir das contribuições voluntárias dos crentes que se dispuserem a ser mantenedores da obra de Yahvé na terra. Mas isso nada tem a ver com dízimos, embora ela também é uma maneira de a pessoa honrar a Yahvé com sua renda e seus bens. Quando alguém contribui para a manutenção dos lugares de reunião das congregações e para a obra de pregação e ensino da palavra de Yahvé, Deus está fazendo uma boa coisa, mas não devemos confundir essas contribuições com os dízimos, as quais só podem ser oferecidos a Yahvé Deus no seu santuário, o Beit HaMikdash, no Monte Moriá, em Jerusalém, e portanto não pode ser oferecido no presente momento, pois o templo de Deus, o Beit HaMikdash, ainda não foi reconstruído. E uma coisa que eu vou deixar observação aqui ainda, se vocês verem os outros estudos que eu fiz, as outras palestras, que eu narrei também, o dízimo era o quê? Agropecuário, frutas, verduras, legumes, ervas, gado, caprinos, avicultura, nunca foi dinheiro. Vejam as outras palestras. A paz contigo. Em nome de Jesus, o Messias.
Lembre-se, breve Jesus voltará.